Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Com muita alegria, nós vamos refletir o Evangelho dessa quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. E o Evangelho diz o seguinte: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e disse: não permita Deus tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vá para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com muita alegria nós vamos refletir nesse evangelho várias questões. A primeira questão: quem dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos o que o mundo pensa a seu respeito. Quem o mundo acha que Jesus é? E os discípulos falam: alguns acham que é João Batista que ressuscitou dos mortos, que é Elias ou algum dos profetas. Ou seja, quem é Jesus para o mundo? Muitas pessoas que se dizem cristãs não aceitam, não assumem, não professam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado. Não professam. Para muitas pessoas, Jesus é um profeta, um espírito de luz, um ser evoluído. Mas, meu irmão, isto é mentira. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. E é este o lugar que ele deve ter na nossa vida. Acima de todas as coisas, acima de todas as prioridades, está Jesus, que é Deus. E assim com o Pai e com o Espírito Santo, ele criou tudo o que existe, criou toda a humanidade, todas as criaturas, e é o Senhor da nossa história. Ele sonhou com cada um de nós, sonhou comigo, sonhou com você, nos chama pelo nome, porque Ele é Deus. E o segundo ponto importante, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz uma pergunta para todos os discípulos. Quem era ele para os discípulos? E Pedro é o primeiro, o mais apaixonado, que de imediato diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus imediatamente nomeia Pedro como chefe da sua igreja. Estava ali preparando, profetizando para iniciar a nova e eterna aliança, para iniciar a igreja, que mais tarde vai nascer do seu sacrifício na cruz. Mas ele já elege ali o seu líder, já elege ali o seu Papa. E por quê? Pedro era um homem mais forte, mais inteligente, com mais habilidade para pregar, era aquele que curava os enfermos? Muito pelo contrário. Pedro, se não fosse o mais fraco, era um dos mais fracos. Mas só que essa virtude, a virtude mais importante para Jesus, não é a virtude intelectual, não é a virtude da força. A virtude mais importante para Jesus é a fé. Para o discípulo de Jesus, essa é a principal virtude. E por isso, mais uma vez, Jesus pergunta para mim e para você: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tinha isso muito bem fundamentado
na sua caminhada com Jesus. Pedro assumia, tinha certeza que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E para que a gente possa ser cristão de verdade, nós temos que ter essa certeza que Jesus é o Senhor, não outra coisa. Nós não podemos colocar a nossa fé em outras realidades que não seja Jesus como o Senhor. É vã a nossa fé. E Pedro tinha isso muito bem fundamentado. Por isso ele foi escolhido como o primeiro Papa. E mais uma vez eu comento, já comentei no outro vídeo, eu me lembro da eleição do Papa Bento XVI, quando perguntaram ao cardeal de Brasília, Dom Falcão, qual que deve ser um currículo de um cardeal para ser eleito Papa? E o cardeal falou, não precisa de um currículo, ele tem que ter só uma virtude, reconhecer que Jesus é o Senhor, acreditar que Jesus é o Cristo, fé em Jesus Cristo. Esse é o currículo do cardeal para ser eleito Papa. E foi uma resposta com muita sabedoria. E por isso que Pedro foi escolhido, porque entre os 12 é aquele que primeiro proclamou que Jesus é o Senhor, aquele que primeiro proclamou que Jesus é o Cristo, o Messias. E o terceiro ponto, Pedro começa ali o seu pontificado. E Jesus vai descrever esse pontificado. O que é o pontificado? É a ponte entre Cristo e a sua igreja. E Pedro age em nome de Cristo e com a autoridade de Cristo, porque Jesus diz a Pedro, tudo que tu ligares na terra estará ligado no céu, e tudo que tu desligares estará desligado no céu. É essa a ponte. Por isso que Pedro é o pontífice entre Cristo e a sua igreja. E o terceiro ponto que nós vamos ver é a questão da gente ter sempre o Cristo ressuscitado. Quarto ponto, me perdoe, o Cristo ressuscitado. Jesus falou com Pedro que ele ia sofrer muito, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro só focou que ele ia morrer. Se esqueceu da profecia de que iria ressuscitar. Por isso ele teve medo, queria impedir Jesus da sua missão. E Jesus o repreendeu por isso. Na nossa vida, que a gente caminhe sempre com esse objetivo, com essa certeza. Nós também vamos morrer. Nós também vamos ressuscitar, que é o mais importante. Essa é a promessa de Jesus para aquele que crê em seu nome, para aquele que comer do seu corpo e beber do seu sangue, receber a Santíssima Eucaristia. Aquele que comer do meu corpo, beber do meu sangue, ressuscitará comigo no último dia. Que Deus abençoe você.